48 minutos. Jara Notícias aqui na www.radiojara.com.br. Apresentação do Jara Notícia, que conecta a notícia à cidadania, de Gino Rondon e Edson Moraes. E agora o nosso entrevistado ilustríssimo também, doutor Odilon, juiz Odilon aposentado, juiz federal, e está correndo trecho aí, tem feito trabalho, tem acompanhado, por isso o motivo de convidá-lo para vir participar do programa. Edson, doutor Odilon, juiz Odilon, nosso entrevistado. Está aí as ordens, vamos aproveitar o máximo da presença dele, que tem muito a oferecer aos ouvintes da Rádio Jara. Boa tarde, Odilon de Oliveira. É uma satisfação estar entrevistando uma personalidade tão marcante na história contemporânea do Brasil. E, evidentemente, que não é tarefa fácil, e seria um desperdício não aproveitar tanto o ex-juiz, o homem que teve uma atuação na magistratura carimbada no combate ao crime organizado. Na verdade, não no combate, na verdade ele cumprindo a lei, atacou, né, com a pena que os regramentos constitucionais autorizam, ele atacou na punição do crime organizado. E aproveitar o homem público agora, o político. Ele já era um homem público, só que ele vivia nas sombras, vivia cercado. Como é que foi esse processo de sair da proteção 24 horas por dia, da vida sem privacidade? Era uma vida de privacidade sem privacidade. E o senhor sai para a planície, para fazer a política, para fazer o corpo a corpo, para fazer o jogo do candidato, apresentar a sua proposta. O senhor temeu ou teme ainda algum tipo de represália por parte das pessoas que o senhor condenou? Eu quero cumprimentar o Gino, cumprimentar você, Edson, cumprimentar toda a equipe, não é? E, por que não, os ouvintes da Rádio Jara, né? É um prazer enorme estar aqui. Eu sempre repito, quando eu me reencontro com pessoas do bem, pessoas que trilham o caminho da ética, da moralidade, eu renovo a minha esperança, eu renovo a minha fé. E vocês são exemplo dessas pessoas. Que bom, prazer. Bom, eu passei para a inatividade em 2017, né? E, na verdade, a gente tinha assim, uma segurança muito cerrada, muito rigorosa, exatamente em razão de ameaças, plano de morte, aquela confusão toda. E eu nem ligava para aquilo ali, que ele entrava no ouvido e saía no outro, quer dizer, eu me cuidava, claro, né? Mas que nunca me intimidou, nunca fui homem de ter medo de nada, né? Só tenho medo assim de eu não seguir os ditames que vêm do céu e ser castigado, só isto. E depois, repentinamente, eu me aposentei, não é? E fiquei sem a escolta 2 anos depois de aposentado. Quer dizer, fiz a campanha toda em 2018 para o governo do estado de Mato Grosso do Sul, e quando terminou, em março de 2019, aí houve a retirada da minha escolta. Isso realmente causa, assim, digamos, um choque muito grande, porque eu já vinha com proteção rigorosa 24 horas por dia, sem falhar um segundo, há praticamente 2 décadas, 20 anos, não é? E aí eu fiquei em situação bem difícil, bem complicada, né? De lá para cá eu tenho limitado a minha atuação, saído muito pouco. Quando eu saio com escolta. Cidade de fronteira nunca mais eu frequentei, porque a última vez que eu estive lá eu fui reconhecido e quase apanho no meio da rua, aliás, numa lanchonete, mas existiam ao meu lado, a paisana, obviamente, 3 agentes federais, e a intervenção deles foi fundamental. Então daí para cá eu não saí mais. Quando eu saio de casa, não fui a Ponta Porã, fui a Dourado, vou a Três Lagoas, fui a Corumbá, fui a Coxim também. Já agora nessa pré-campanha, aí eu vou com escolta particular. E é reforçada, sempre reforçada lá pela própria APM Ajuda, que o pessoal está de folga, né? Alguém que está de folga. Como eu sou uma pessoa muito conhecida no meio policial, então não tem essa dificuldade, certo? Mas isso aí não atrapalha não, no projeto que eu quero tocar daqui para frente, isso não vai atrapalhar não.
Você tá... A sociedade pergunta, o juiz, antes de se aposentar, antes de pendurar as chuteiras da magistratura, já pensava em ingressar na política? Eu fui pensar em política em 2017, no ano em que eu me aposentei. Em 2014 eu recebi convites. Fui sondado e recebi convite expresso. Vamos ser governador do estado. Em 2013, para disputar já o próximo. Aí eu falei, não penso nisso não. Aí quando foi em 2017, aí eu falei, bom, eu vou me aposentar. E vou fazer o quê? Aí eu comecei a pensar em política. Falei, não, eu vou me candidatar assim, a qualquer cargo aí. Pode ser governador, pode ser senador, deputado federal, estadual. O que eu quero é uma oportunidade para eu continuar como instrumento do bem-estar. Eu pensei assim. E essa força é que me levou para o lado político. São 17 horas e 54 minutos. Nós estamos conversando com o juiz Odilon Oliveira e eu quero fazer a pergunta seguinte: juiz ou político? Qual que dá mais prazer para a pessoa Odilon? Você está até mais remoçado, tua pele está mais nova, tudo, eu te conheço já há muito tempo. A política? Mas eu deixo para você responder. Na verdade, o trabalho como juiz são de aproximadamente 40 anos. Só na Justiça Federal eu fiquei como juiz durante 31 anos. Sempre recluso, sempre preso. Recluso. Na estadual eu já havia ficado 4 anos. Já tinha sido promotor de justiça, procurador federal. Então eu tenho mais de 40 anos na atividade, no serviço da justiça, não é? E aquele serviço é muito cansativo. De juiz, se levar a sério, o juiz que leva a sério, é o serviço que mata. É um sacerdócio. Cansa, aquilo cansa. E a pessoa tem que efetivamente cumprir a sua missão. E não fingir e aguardar que no final do mês chegue o salário poupudo, por sinal. Então não pode fazer isso, não é? E a política, eu creio que sendo exercido o cargo respectivo com responsabilidade, ela é muito mais amena, a atividade política. Do que ela dá mais prazer também. Dá mais prazer. Dá mais prazer. E são coisas diferentes, Gino. Você, como juiz, você fica mais ou menos fechado. Certo? Eu andava bastante como juiz, não é? Eu dava muitas palestras, eu me comunicava, dava 4 palestras por semana nas escolas, conheço todas as escolas de Campo Grande, essencialmente as municipais, no estado saía por aí para dar palestra, então eu andava bastante. Eu sempre gostei de ter o contato com o povo, assim, nunca escondi a minha origem, né? E como político, creio eu que a luta, sendo séria, dará a mesma satisfação. Entre Bolsonaro, Edson e juiz Odilon e Lula, nós já até discutimos aqui no programa com o Ederson, o Edson e eu, na minha visão de profissional de marketing, acho que tem muita polarização, mas não tem nada de prático. O que Lula está apresentando de proposta para o Brasil? O que o Bolsonaro está apresentando de proposta? Fica só eu, só defendendo pessoas e o povo. Como é que o senhor analisa isso, juiz Odilon? Bom, em primeiro lugar, eu repudio o radicalismo. Não é? Tanto que eu saí do PDT e fui para o PSD. Então, a gente não deve ser de esquerda ou de direita radical. O que a gente tem que ter como político no legislativo ou no executivo é direção, é rumo. Então, eu sou nesse sentido, eu penso nesse sentido. Esse é o meu conceito, como tem que ser o político, né? Então, radicalização não dá, correto? O governo Lula fez muita coisa na boa, também no aspecto social, ninguém pode negar que fez, né? Agora, Gino, a gente percebe que os políticos atuais, e isso já vem de um bom tempo, eles têm que voltar a sua atenção, focalizar mais o povo, cheirar o povo, abraçar o povo. Se você não cheirar o povo, não sentir, não auscultar o povo, quando eu falo povo, eu falo no povão mesmo, falo na classe empresarial, falo em servidores públicos, eu falo no Brasil, na nação. Se não fizer isto, ele não vai obter uma radiografia real daquilo que está acontecendo e do que é necessário se fazer para preencher aquelas necessidades. Certo? Então,
radicalismo não, e tem que ter mais atenção, sim. Tem que atender realmente aquilo que o povo quer, né, Edson? Na educação, por exemplo. Nossa educação, Deus o livre, Você, falida. Exatamente. Então, você não, o povo, quando fala em povo, aí já vai na cabeça, comida, não sei o que, não é isso, gente. Se você fomenta a economia, você vai gerar emprego, certo? Para os chefes de família, as pessoas, para todo mundo que vai desenvolver, a educação vai ser melhor, a segurança pública vai ser melhor, tem que ser o país. Transporte, tudo. A cultura, a gente estava conversando com o Geraldo Espíndola aqui, né? Então, vivendo de esmola, né? E o Brasil, exatamente, e o Brasil, você vê que o Brasil, eu estava falando para ele agora mesmo, Geraldo Espíndola, que o Brasil é rico em cultura, mas o governo, o Brasil em si, nosso país, ele não dá valor, não valoriza isso. E é ruim demais. O estado de Mato Grosso do Sul, gente, tem exportado tantos cantores, tanta música. Estamos com a orquestra lá do Moinho de Corumbá e Dubai se apresentando. Olha que orgulho para Mato Grosso do Sul e para Corumbá. Então, tem que dar atenção ao povo. O povo quer cultura mesmo. Turismo, que precisa ter. E que não recebe verbas que realmente são para fazer a diferença, né, Edson? Eu estava conversando agora mesmo com uma menina aí, como é o nome dela? A Jocely. Jocely, conversando, ela falando sobre as mulheres que se vivem apanhando dos maridos, né, sofrendo violência física, violência moral. Aí vem a legislação, uma pena razoavelmente boa. Até é rígida a legislação. Mas esse é o direito penal. O direito penal, ele não anda sozinho. Tem que haver uma comunhão, a educação, não é? O emprego para essas mulheres, elas têm que adquirir independência econômica. Casamento não é emprego, né? Casamento não é emprego, isso não resolve o problema. Então o Brasil tem que olhar de maneira diferente para essa categoria também, que a gente até pode dizer que é uma categoria, porque efetivamente são milhares e milhares de mulheres que vivem nessa situação. Eu conheço muitas. E a mulher, ela tem conquistado, né, Edson, rapidamente, ela tem conquistado seu espaço, ela tem na política, já tivemos a Dilma presidente, temos grandes líderes em nível mundial até, aqui na Bahia, a Irmã Dulce, que virou santa, aqui em Campo Grande, Tereza Cristina, ministra, temos vários exemplos, mas ainda é muito pouco. Ele acabou de citar ele usou uma expressão interessante que creio que coaduna bastante com o pensamento contemporâneo. Ele diz o direito penal, ele por si só, ele acaba sendo estanque. Exato. Né? Ele precisa adquirir transversalidade. É preciso que os demais organismos da sociedade, tanto organismos institucionais como a própria sociedade civil, cumpram uma parte da sua responsabilidade, não é isso mesmo? Exatamente. O direito penal sozinho, ele transforma o Estado num vingador. É mero executor, né? Vou dar só um exemplo. Mero executor, você vai um exemplo. Você prende o pessoal da periferia, gente pobre, não sei o que no Brasil só prende pobre, né? E de pele escura. PPP, né? Aí você bota aquelas pessoas lá e você não recupera aquelas pessoas. Então, aquela pessoa é uma vítima, e a família também, de vingança do Estado, só isso. Então aí cadê a recuperação? Você estava falando de mulher aí. Tá, você pega o Congresso Nacional, o Senado Federal, quantas mulheres tem lá? Uma minoria. Então é mais ou menos a Câmara e Senado, mais ou menos 12%. Aí você faz um levantamento dos mais ou menos 58 mil vereadores do Brasil. A quantidade de mulheres é uma minoria. Aqui em Campo Grande teria uma, né? Então, Rani está aqui assessorando uma mulher só. Então o que tem que fazer? Dar independência à mulher, 10% gente. dos vereadores são mulheres. Aí você pega, então vamos para o judiciário, então. Levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça. Quantas juízas existem no Brasil? Em torno de 38%. Já é um avanço. 38% dos juízes, mais ou menos 20 mil juízes que existem no Brasil, então 38% mulheres. Está mais ou menos bom, mas tem que aumentar mais. Tem que pelo menos empatar. Certo? Tudo bom? Veja bem, o senhor é no PSD. Quando o senhor esteve no PDT, pelo qual o senhor foi candidato ao governo, o senhor sentiu desconforto durante a campanha. Eu creio que o senhor deve ter segurado um pouco, mas não conseguiu segurar tanto. Ainda no decorrer da campanha, esse desconforto ficou explícito.
Sentia-se um desconforto. E o PDT não é um partido radical, não é um partido tão radical. É um partido que se ajustou com o governo várias vezes. Mas o senhor se sentiu desconfortável. No PSD, partido do prefeito Marquinhos Trade, o senhor tem um filho na administração do Marquinhos, cumprindo um papel importante lá na agência de regulação, é isso? Certo. E o Marquinhos é pré-candidato ao governo do Estado. O senhor não teme sentir o mesmo desconforto que sentia no PDT, caso o PSD, por uma contingência do jogo, que ainda não está definido, com essas federações, de repente o PSD possa fazer uma composição com o PT do Lula? Eu me sinto confortável no PSD porque ele é um partido de centro. Certo? A minha posição é de centro para a direita, sem radicalismo na direita, não é? Agora, o que você está dizendo aí com relação a essa federação, que eu acho uma coisa desnecessária, tem uma coligação e acabou. Porque a federação, a questão é um drible, né? Empurra de cima para baixo, aí você tem que engolir aquilo, isso é que é o problema. No caso fazer as composições, não. Então, o problema e se for engolido aqui, isso que eu perguntei. Aí engolir, aí como é que fica isso, gente? Vamos ver. Então, como é apenas uma teoria ainda, e eu acredito que não vai nem vingar para este ano, porque isso vai bulir com a campanha eleitoral. E cadê aquela precedência de um ano? Correto? Então eu acredito que nem a quarentena, né? A quarentena nem vai vingar para este ano. Mas é uma coisa assim que deixa a gente preocupado, né? Só para completar. E no quadro aqui de hoje, Mato Grosso do Sul, pré-candidaturas de Eduardo Riedel, Marquinhos Trade, André Puccinelli, provavelmente Rose Modesto, Zeca do PT. 5 candidaturas competitivas. 5 pré-candidaturas competitivas. Zeca, Marquinhos, Riedel, né? A Rose Modesto. Como é que o político, o pré-candidato ao Senado, Odilon de Oliveira, pensa construir sua melhor plataforma para disputar o Senado e para ajudar o Marquinhos Trade a ser governador? Bom, esses nomes que você citou aí, eles não serão meus concorrentes, claro, especificamente falando, né? Eu respeito a todos eles, todos são pessoas dotadas de qualidades, né? Eu vou apresentar a minha fotografia. Qual é a sua fotografia, juiz Odilon? A minha fotografia é uma fotografia em preto e branco, que já foi tirada há 40 anos atrás e vem suportando o tempo, quer dizer, o meu passado, né? Então, com esse passado, eu pretendo reavivar na mente das pessoas aquilo que ocorreu em 2018. E o Marquinhos, ele é uma pessoa facilmente implacável. Implacável quer dizer, você convence facilmente a população de que o Marquinhos é aquilo que ele é. É palatável. É palatável e tem um discurso bonito. E eu sempre costumo dizer, Marquinhos, quando ele acaba de falar, anda por aí, ele acaba de falar, aí depois eu comento, Marquinhos, existem duas coisas, existe o discurso político e o discurso do administrador. Você nunca teve discurso político, você tem discurso de administrador. A população já está enjoada daquele discurso de político. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer chover ferro, vou fazer chover fogo, chover não sei o que, depois não sei o que, vou fazer uma ponte 14 que não tem, nem Rio tem, e tal, e tal. Esse é o discurso político. E o discurso do administrador ou do legislador também, certo? Tem que ser diferente. Certo? Então, de qualquer maneira, eu me sinto bem confortável nessa posição que eu estou, nessa colocação como um tijolo desse projeto do PSD. A gente sabe que a política ela é um jogo de xadrez. A gente está começando a mexer as pedras, já tem algumas mexidas e tal. Puccinelli, toda vez que ele lança candidatura, eles puxam alguma capivara dele. Da outra vez, quando ele falou que era candidato, ele foi preso. Agora, falou que é candidato, vai ter um julgamento dele agora em março, de um dos processos dele, né? Qualquer decisão contrária a ele, qualquer sentença negativa, ele perde o direito de se candidatar ou ele vai sob liminar, juiz?
Não, o André Putinelli, ele é elegível, não existe nenhum impedimento. Mesmo com esse julgamento que vai ter agora? Não, pois é, ele vai a um julgamento agora. Esse julgamento a que você se refere... Coffee break, né? Mas vai ser aonde? Aqui em Campo Grande. Foi puxado uma juíza, parece, agora... Da primeira instância. Para março, para março. Não, porque a lei ela permite, ela não permite quando o pretenso candidato ele tem uma sentença com trânsito em julgado, quer dizer, não cabe mais nenhum recurso. Ou, ainda que não tenha trânsito em julgado, seja uma sentença proferida em primeiro grau, mas confirmada por um tribunal, por um colegiado. Então, ele não está nessa situação, em nenhuma dessas situações. Então ele tem a garantia de ser candidato. Tem a garantia de ser candidato. Então ele tem a garantia, isso aí não tem problema nenhum. Claro que ele continua respondendo aos processos, né? Que ele teve uma anulação de processo, a população sabe isso, você sabe disso, né? Por suspeição do juiz. O tribunal reconheceu a suspeição e tal, então anulou. Aqueles atos que são os atos decisórios, eles são nulos. Aí começa tudo de novo. Ele continua respondendo a esses processos. Mas o André está livre para concorrer. E dentre todos esses candidatos, por exemplo, Marquinhos é o que, analisando friamente, é o que mais perde. Porque ele vai deixar 3 anos de governo, de prefeitura. Se por acaso os eleitores acharem que ele não deve ser governador, ele fica sem mandato. Porque o cargo do executivo ele tem que desincompatibilizar. O legislativo renunciar, desincompatibilizar do cargo. Isso. Ele tem que sair do cargo, ele não volta. E já o legislativo ele pode sair candidato mesmo no cargo, né? Não precisa nem licenciar. Exato. Então ele está sujeito a correr esse risco? Está sujeito a correr o risco. Qualquer candidato, a gente sabe que você que é um experiente e pode confirmar que é um risco. O sujeito pode estar bem na pesquisa e depois nas eleições quem vai decidir é o povo. A melhor pesquisa é aquela da urna, né? Aquela que vai dizer a verdade. Então, todo mundo corre esse risco. André corre o risco, todo mundo corre esse risco. Mas ninguém sabe quem vai ser eleito, não é? Mas ele não tem cargo, né? Assim, não tem... Exatamente. O Marquinhos é o que mais prejuízo terá, né? Mais grave. Mais grave. Porque ele vai deixar 3 anos de administração de Campo Grande. Veja bem, se me permite. Eu acho interessante pontuarmos um aspecto disso aí. É elogiável a atitude do político que tem coragem, que tem audácia. Não estou dizendo que o Marquinhos está certo, mas ele está demonstrando ter coragem. Ele não está refém desses 2 anos e 8 meses que ele vai entregar para a vice-prefeita dele. Ele não está refém da possibilidade de ficar no sereno 2 anos. Entendeu? Ele está entendendo que ele está bem na administração, a gente não pode negar. Dentro de Campo Grande. Ele fala, é a oportunidade que ele tem. Ele entende o quê? Que já prestou o serviço 5 anos, 6 anos agora vai fazer, 5 anos e meio ele vai fazer, prestou o serviço, tem uma vice na avaliação dele que está preparada para isso, e eu vou buscar o voto dos mato-grossenses para tentar ser governador, porque talvez não tenha outra chance. Então, Luiz Odilon, o senhor acredita que o Marquinhos, no frigir dos ovos, pode vir a ser até uma solução, é uma hipótese, nesse jogo, nesse mosaico, ele pode vir a ser uma solução de vitória para o PSDB, para o governador, caso o Eduardo Riedel não emplaque, não consiga decolar como eles queiram? Eu concordo. Na verdade, o Eduardo Riedel, que é um excelente quadro. Conheço pessoalmente, é uma pessoa excelente, uma pessoa preparada e tal. A gente está acompanhando as pesquisas, as sondagens, e está difícil de o homem decolar, bem difícil, né? O Marquinhos Trade, o que ele pretende é ocupar um espaço maior. Vai abandonar Campo Grande? Não vai abandonar Campo Grande, porque Campo Grande pertence ao estado de Mato Grosso do Sul. Acho que ele vai ter condições de fazer até muito mais. Vai fazer até muito mais para Campo Grande. Ele tem amor a Campo Grande. A família dele é toda daquele Campo Grande. Desde o avô dele, esqueci o nome dele aqui, Asaf Trade. Aqui, aí vem a segunda geração, vem o cônsul Asaf Trade dele e tal.
Eles têm amor a Campo Grande. O Marquinhos tem amor a Campo Grande, como o pai, o velho Nelson, que morreu pobre, ganhou muito dinheiro na advocacia, Gino. O Nelson, pai do Marquinhos, ele gastou na política e se empobreceu e morreu pobre. Então o que o Marquinhos quer é um espaço maior, onde ele possa atuar com uma amplitude maior, em favor de toda a comunidade. Ele quer aproveitar a experiência que ele adquiriu, a vivência. Uma universidade, administrar uma capital. Eu nunca administrei, mas eu sei que é uma universidade. Ele quer aproveitar isto e fazer mais por Campo Grande, fazer o que for possível pelo estado todinho. São 18 horas 14 minutos. Nós estamos conversando com o juiz Odilon, aqui no Jara Notícias, Rádio Jara, www.radiojara.com.br, apresentado por mim, Gino Rondon, e pelo companheiro jornalista Edson Moraes. Tem comercial para nós aí? Vamos lá, João Vitor, na Rádio Jara, www.radiojara.com.br, Jara Notícias, conectando a notícia à cidadania. Gino Rondon, Edson Moraes, João Vitor, comando técnico, e o nosso convidado, o ilustríssimo juiz Odilon. Edson, quer iniciar essa pauta agora, nesse segundo tempo? Apenas, Odilon, o Estado anda soltando foguetes, né, com merecimento. Eu entendo essa alegria que sente esse fanismo pela questão da rota bioceânica. As primeiras obras dessa rota estão sendo realizadas, sobretudo no Paraguai, com verbas da Itaipu Nacional. Mas, por enquanto, nós estamos vendo apenas a projeção grandiosa da macroeconomia. Vai ser o produtor de commodity, o plantador de soja, o criador de gado, que exporta, né? Que vai ter uma condição melhor de escoar seu produto, vai ter preço, competitividade. Mas a gente precisa saber, juiz, e eu quero saber se isso está dentro da sua plataforma de campanha, de ação no Senado, se o senhor vai levantar o debate sobre o que essa rota bioceânica pode representar de imediato para a grande massa da população, o que é emprego, o que é escola, o que é universidade. A rota bioceânica, ela tem que estar permanentemente no debate, mesmo quando for concluído, tem que continuar no debate no Congresso Nacional, no Senado Federal, no Congresso Nacional de um modo geral. Tem que ser debatido, continuar sendo. É muito importante para o Brasil, porque isso incrementa as exportações. Ninguém mais vive isolado hoje em dia. O Brasil não vive isolado do mundo, nenhum país vive isolado. Então o comércio exterior tem que receber a atenção do Congresso Nacional. O Senado Federal, relações internacionais, isso faz parte de relações internacionais, tem que haver. E a exportação, logicamente, aumenta a geração de emprego, aquece a economia, não é? E aumenta a geração de emprego. Nós estamos vivendo, Edson, na era da globalização de tudo, de tudo. Você tem na área jurídica, a gente tem cliente no escritório que a gente não conhece. Faz tudo pela internet, tudo. A medicina, por exemplo, a telemedicina, a robótica na medicina. Então, tudo isso tem que ser pensado, tudo isso está dentro da globalização. O Congresso Nacional ele tem que estar atento para essa evolução, esse crescimento. Não pode estar pensando só no crescimento nosso, claro que isso é uma consequência natural. Não é? Lógico que a gente tem que estar com atenção principalmente voltada para cá, mas o crescimento do mundo. Geral, porque as pessoas mudam, eu moro nos Estados Unidos, moro no Paraguai, outros vêm e moram aqui, tá? Então tem que estar com a atenção voltada para os assuntos internacionais. Mas e a mão de obra nossa, juiz Odilon, que deixa a desejar, por exemplo? Eu estive em Rondonópolis e cheguei ontem de lá. O que está crescendo, o agronegócio ali exporta para o mundo todo. Espantoso. A cervejaria Petrópolis, eu conversei com o diretor, eu estava fazendo um treinamento lá com ele, eles não têm mão de obra técnica qualificada. A mão de obra mais operacional, eles conseguem ali na região. O resto tem que trazer tudo de fora, porque não tem ali. A educação não acompanha.
Campo Grande também tem Campo Grande problema perdeu de aqui mão de uma grande obra. empresa de calçados aqui, Por falta de mão de oferecendo obra. 900 empregos, Não tinha gente. trouxe quase 500 de fora. É uma realidade. Tem que começar pela educação, por essa transformação e gerar essa mão de obra qualificada, né, juiz? Você citou Rondonópolis, entrou num assunto muito importante. E nós temos um exemplo bem mais perto de nós aqui, é Três Lagoas, por exemplo. Não é? Então, Três Lagoas tem importado trabalhadores de fora. E o interessante era que os trabalhadores fossem capacitados aqui no estado e para trabalhar aqui. Então, tem esse problema. Agora, isso aí começa com a educação. A educação profissionalizante, a profissionalização das pessoas, isso é fundamental. O Brasil se esquece disto. Certo? Muitas vezes a sujeito conclui um curso superior, direito, por exemplo, e a pessoa fica desempregada, sem atuar. Então, o técnico, o nível médio, isso é fundamental, essa profissionalização. E sempre existem vagas nessa área de saúde, nesse construção nível, civil, tá? tudo Então, técnico tem o Brasil emprego tem que ali. pensar melhor nisso. Tem Senai, Senac, claro que tem esses serviços autônomos. Mas eu creio Ainda é que pouco. é pouco. Eu creio que o Brasil teria que incentivar a própria iniciativa privada, a classe empresarial, a profissionalizar mais, receber incentivo fiscal para profissionalizar, etc, etc. Porque nenhum país faz nada, nenhum estado, nenhum município faz nada sem a classe empresarial. Isso é fundamental. Eu dei um treinamento semana passada na Faculdade Prime para um grupo de empresários e tinha um representando uma empresa de tecnologia, é uma das top do estado. Eles estão juntando com alguns outros empresários aqui de Campo Grande para abrir uma escola técnica, eles chamam de faculdade, mas na realidade é formar a mão de obra na área tecnológica, que não tem mão de obra. Não sei quantos mil vagas existem e não são atendidas por falta de mão de obra. Então o que eles estão fazendo? Isso que você disse. A Bibis fez isso, montou uma faculdade própria para criar sua própria mão de obra. Esses empresários aqui de Campo Grande estão se juntando para abrir essa escola profissionalizante, só para atender quem quer ser tecnólogo, quem quer trabalhar com tecnologia, quem quer trabalhar com TI, com desenvolvimento de programas e tudo mais. Vai para essa escola, formada pelos profissionais, porque eles sentem na carne a falta da mão de obra. Se depender do governo, tanto municipal, estadual quanto federal, não acontece. Então eles estão se juntando, a ideia é isso. E o agente público, político, o senhor, caso eleito senador, tem essa função de fomentar para que os empresários se juntem para atender, que ele vai tirar o cara da droga, da violência, ele vai ofertar emprego, ele vai ofertar capacitação, que é o que falta para nós aqui. A gente sente isso na carne. Exato. Se precisa de um profissional, não tem. O senhor concorda, juiz? Eu concordo plenamente. E para resumir, Gino e Edson, o que tem que haver mesmo é um casamento indissolúvel entre o poder público, a administração pública, quando eu falo, eu envolvo também o legislativo, sim, e a sociedade, a classe empresarial, todos os setores da sociedade. Isso tem que haver, esse casamento, senão não funciona, não dá certo. Agora, para isso, tem que haver credibilidade do poder público, tem que ter credibilidade. Eu sendo empresário, eu só vou aderir a algum projeto se eu confiar no governo. Se eu não transparência também. Transparência, isso tem que ter. Aqueles princípios da administração, de que a Constituição nossa, a Constituição Federal registra a legalidade, sobretudo a moralidade, aí o princípio a ética, né, que está na moralidade, né, e o princípio da eficiência. Se o governo só fizer de conta, a classe empresarial não vai aderir. Pergunta. Estado de Mato Grosso do Sul, o governo paga rigorosamente em dia seus servidores desde o primeiro dia. O Estado está fazendo, só nesses últimos 2 anos, mais de 4 bilhões de obras rodoviárias. O Estado tem obras em todos os 79 municípios. O Estado tem um desempenho econômico extraordinariamente bem sucedido. E quem afirma isso são os indicadores nacionais mais respeitados. Com todo esse sucesso de administração, resistindo à pressão da conjuntura mundial recessiva, resistindo aos impactos da pandemia, 2 anos e meio, e o Estado consegue ainda crescer
consegue se destacar como gerador de empregos. No entanto, o governo que realiza essa obra, o governador que realiza essa obra, ele não consegue ter nas pesquisas um reflexo direto minimamente compatível com o que ele produz na gestão. Tanto é que as pesquisas de avaliação não colocam bem e ele não está conseguindo nem transferir votos para o seu candidato ao governo. Como é que o senhor explica isso? Aí a minha parte, antes do juiz responder, aí a nossa praia não sabe divulgar, Edson, eles não sabem fazer propaganda do que eles fazem. Só isso. É só melhorar a propaganda. Você tem que fazer e divulgar. A divulgação deles é muito pífia. Desculpe interrompê-lo, doutor Nilo, mas é a nossa praia. E você tocou esse adendo que você fez aí, Gino, essa observação, é isso mesmo. Você tem que, eu não vou dizer assim, tem que gastar dinheiro com publicidade, não é isso, gente. É disciplinar, saber fazer tecnicamente aquela publicidade, mas é fundamental a publicidade mesmo. Isso é um fator fundamental. Agora, a gente vê, eu sou muito apegado à iniciativa privada, certo? A gente vê o Estado crescendo, o governo do Estado, o governador do Estado e seu secretariado, evidentemente, eles são apenas administradores eles são normatizadores e administradores e fiscalizadores da atividade, toda atividade privada, né? Eu vejo nisso, aí nesse sucesso do Estado, a participação direta de todos os setores produtivos da sociedade, do Estado, tá? O pessoal da soja, o pessoal do gado, agronegócio de um modo geral, indústria, etc. Porque o Estado está produzindo tantas mil sacas de soja ou toneladas de soja, quem produz isso? É o prefeito? Não é o prefeito. É o governador? Não é o governador. É o empresário. Ele que produz isso. Então, o maior destaque que eu dou aí para esse sucesso do Estado é para a classe produtiva. Nós tivemos lá em Mato Grosso, agora, esse mês, a empresária Norma Gatto. Ela ficou viúva há uns 30 anos, eu tive a oportunidade de conhecer o marido dela, eu era fiscal do Banco do Brasil, e eles já tinham fazenda, já produziam. Com a morte dele, ela assumiu aquilo e desenvolveu com muita excelência. Ela foi homenageada pela Forbes, ao lado de Abílio Diniz, de Luísa Trajano. No agronegócio de Mato Grosso aparece Norma Gatto. Um outro instituto agora também fez em nível internacional. Está lá Norma Gatto ao lado dos grandes nomes, produzindo no agronegócio, uma mulher no agronegócio, conquistando cada vez mais. Mas é o quê? É empresário. O governo não faz nada disso. O governo não planta, a prefeitura não planta, e isso também é só para os poucos, para alguns poucos, para os pequenos. A população, para os grandes, a população em si não vê benefício praticamente, entre aspas, da soja. Você concorda? Do algodão, do milho? Concordo, mas eu concordo com você, concordo com o juiz Odilon, mas a gente não pode subestimar, a gente não pode deixar de lado o aspecto da gestão desses recursos. Exato. É preciso ter minimamente uma direção na gestão desses recursos para que a produção de benefícios ou de investimentos ela resulte em avanços sociais e econômicos. Eu tenho, por exemplo, um dado interessantíssimo, né? E eu não sou porta-voz do governo, pelo contrário, eu faço parte de uma corrente ideologicamente oposta a esse governo, mas a gente não pode esgrimar contra a realidade. Nós temos um dos melhores índices de avanço de crescimento da agricultura familiar no país, que depende basicamente da gestão dessa política de agricultura familiar, que é feita por um técnico que não tem tradição nisso, que é o senhor Jaime Verruc, a quem eu respeito, não tenho nada contra, mas essa política de fomento de agricultura familiar é uma política mais vinculada naquelas teses da esquerda que, você entendeu, que cresceram ao longo do tempo com a organização sindical no campo e tal. Mas então, eu falo da gestão. O Odilon de Oliveira vai ser candidato ao Senado, ele vai debater problemas que impactam na economia nacional, mas, como ele já disse,
ele prioriza bastante, ele coloca no pedestal a iniciativa privada. E é fortalecendo a iniciativa privada que ele acha que pode ser gerado mais empregos, que pode qualificar o trabalhador. É isso mesmo? Incentivar. Tem que incentivar, motivar a iniciativa privada. Bastante bem. Você falou aí na economia familiar. Aqui é um estado característico, né? Da agricultura familiar. Agricultura familiar, agricultura familiar. Eu sou egresso desse meio, tenho... né? Atuei... Hoje em dia não existe mais o assentamento onde a gente... Você pegava no cabo da enxada, né? Pegava no cabo da enxada. Era cana, né? Até 16 anos. É uma atividade que muito me honra. Eu nunca escondi isso, porque meu pai nasceu na roça, o meu avô foi vaqueiro lá em Exu. Conhece Exu, gente? Terra de Luiz Gonzaga. Aí você tem que conhecer Exu, etc., comer peba. Sabe o que é peba, né? Peba é aquele bicho, é parente do tatu. Então aquele é bom demais. Tatu-peba, é. Meu pai morreu na roça, só não morreu na roça porque quando eu me formei, me tornei juiz, eu fui lá naquele local e os trouxe para Campo Grande. Ele pegou câncer e morreu com menos da idade que eu tenho. Sobral, Aracati, Então a economia familiar, isso é fundamental. Agora, o que tem que se fazer, gente, onde é que você vai vender aquilo ali? Na roça era assim, era difícil. Então você termina trocando frango por uma garrafa de óleo, de cozinha, etc. É o escambo, né? Então tem que escoar essa produção, vai vender aonde? Que é o governo que tem que fazer isso. O governo tem que fazer isso. Mas não faz. É obrigação natural do administrador. E aí não é só o governo do estado. O governo municipal tem que fazer isso, o governo federal tem que fazer isso. É responsabilidade dos três níveis de governo. E tem que fazer isso bem feito. Então é fazer a estrada e tal e ajudar a escoar a produção. Cooperativa, você é favorável? Claro que eu sou favorável à cooperativa. Fortalecimento daquela gente sofrida. Isso tem que haver. E na cidade, na respectiva cidade, tem que ter um local para vender aquela produção, incentivar aquela gente. Isso tem que haver. Então, isso é um assunto também que tem que ser pauta, não só no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, nas câmaras de vereadores, diariamente. Mas infelizmente a gente não vê isso, né, juiz? Não vê isso, infelizmente não vê isso. Não vê. Eles estão deixando a coisa acontecer. Tem uma música que o senhor gosta? O senhor gosta de música regional? Gosto. Eu gosto de Geraldo Spindler, eu gosto de Zé Pretinho. Conheci Zé Pretinho, eu tinha 20 e poucos anos. Zé Pretinho com cada acordeão dele, aquele chamego dele, aquela coisa. Faz parte da história esse pessoal, né? Eu estive com ele no Jô, né? Nós tivemos a oportunidade de levá-lo ao Jô Soares. Eu e a Mariana Godoy. Eu fiz um evento, eu era secretário de comunicação em Corumbá. Fiz um evento de comunicação, sobre comunicação, e levei a Mariana lá em Rondonópolis. E o Zé estava tocando num restaurante. Aí nós fomos almoçar, eu, a Edna, a Mariana, e o Zé reconheceu, ela estava no Bom Dia Brasil, e eu era secretário de comunicação, me reconheceu também. Aí ele puxou o Asa Branca, ele juntou o Nordeste com o Blue americano aqui no Pantanal. Ele fez essa junção. A Mariana ficou assim, babando. Zé Pretinho, o bluseiro. O bluseiro, é o bluseiro. Falando do outro Zé Pretinho, que é o acordeonista. Também. Não, nós estamos falando do Zé Pretinho também. Mas ele é fã do Zé Pretinho. também. Também, o outro acordeonista, tá. E aí o Zé Pretinho foi lá até a mesa e levou um demonstrativo dele lá para a Mariana. A Mariana veio depois e falou: Gino, vamos levar o Zé lá em São Paulo, no programa de Jô. Eu falei: Mariana, ele já está tão calejado com isso, que tanta gente já prometeu isso para ele, mas com você eu acredito. Em um mês, juiz Odilon, o Dinho, da produtora do Jô, estava me ligando. Você é o Gino Rondon, a Mariana deixou um demonstrativo aqui com o Jô, ele pediu para entrar em contato, o Jô está de 4 para ele, apaixonado, quer ele aqui. 3 dias nós estávamos em São Paulo, tudo, né, despesa toda por conta da Globo, e o Zé fez um sucesso que o Tomate, da banda que tinha lá do Jô, ele não emprestava aquela guitarra dele para ninguém. E o Miltinho, que era o baterista, conhecia o Zé lá de Minas, morreu, era lá de Minas. A hora que ele viu o Zé, eles se emocionaram, abraçaram. O Tomate emprestou a guitarra dele pro Zé. Ele falou: para você eu empresto, porque eu sei que você ama, conhece e sabe tocar. O Jô apaixonou. O Zé ia gravar com o Tomate, mas o Zé, à noite lá, ele foi pra noite e se perdeu pelo mundo. Tem uma outra, Jane Duboc,
ela procurou o Jô, falou, Jô, tem um cara que você levou no seu programa assim, liga pro Gino, eu sei que é Rondon, o sobrenome dele, procura com o Dinho, você vai encontrar ele. Ela e o Carlos Cola. Aí a Jane estava fazendo o projeto Minas em Blue, e ela me ligou. E do jeito que a Mariana vendeu o Zé pro Jô, que a gente não pode falar aqui, porque senão a gente vai... Né? Ela contou a real. Falou, Jô, ele cheira, fuma, tá tudo, mas toca pra cá. Caramba. É um cara. E o Jô apaixonou. Na saída do programa, depois de gravado, descendo o elevador, o Jô falou pro Dinho, Dinho, eu tô saindo de férias amanhã, o programa dele vai tal dia. No retorno, no último programa das minhas férias, eu quero que você reprise a entrevista do Zé. Esse cara é bom demais. E aí eu cantei a real também para a Jane do Bock. Ela me ligou, eu falei, Jane, ele é meio complicadinho e tal, ele tem uns problemas comportamentais, um baita do músico, mas chegou aí, ficou lá uma semana, a própria Jane também falou, infelizmente não dá. E nós perdemos o Zé recentemente aqui, né, um grande talento. Pela arte, então, nós vamos agora prestar essa homenagem, que é preferência. Houve aqui uma confusãozinha, mas o Zé Pretinho também é preferência do juiz. Os dois. Então, vai lá, João. Os dois. Chico Mineiro com o Zé Pretinho. 44 minutos. Jara Notícias, Rádio Jara. www.radiojara.com.br. Jara Notícias, a notícia conectada à cidadania, além da música, informação séria, inteligente, com a participação do jornalista Edson Moraes e Gino Rondon, e hoje também aqui o João Vitor. Mandar um abraço para o Ederson Engler. Hoje está lá meio recolhido, acamado, mas amanhã já está liberado, né, Ederson? Um grande abraço aí para você. E o nosso grande entrevistado de hoje, ilustríssimo juiz Odilon. Nós estamos indo para o último bloco do nosso programa. Falar agora de política sua, né? Já falamos, já demos um passeio das últimas ações, inclusive a gente conversava em off agora. Qual foi a sua última ação como juiz de pendurar chuteira, como o Edson disse? Gino, eu me aposentei no dia 5 de outubro de 2017, a última audiência minha, e praticamente foi a última assinatura também, foi do César, decretando a prisão do César Batiste. Ele foi preso, estava aqui no Brasil já há muito tempo, né, e tentou fugir pela Bolívia. Né? E então a Polícia Federal o prendeu e o trouxe para Campo Grande, e a gente fez a audiência de custódia dele. Então foi minha última assinatura. Naquela audiência, a prisão dele, a prisão em flagrante, eu transformei em prisão preventiva. Então foi o meu único ato como juiz. E daqui ele foi extraditado para ele? E daqui ele foi extraditado. Bom, falando agora de política, juiz Odilon, pré-candidato ao Senado por Mato Grosso do Sul, trabalhando bastante, andando bastante, e está apoiando Marquinhos Trade apoiando a candidatura ao Senado do juiz Odilon. Né? Esse é o cenário. Como é que está viajando muito? Qual a análise que o senhor faz dessa campanha? A gente está já andando. Praticamente não começamos ainda a pré-campanha. Né? O Marquinhos ele vai se desincompatibilizar dia 2 de abril. Às 6 da tarde ele não será mais prefeito. Não é? Essa é a promessa dele e tudo caminha para isso, né? Pelos compromissos que ele já tem feito, etc, etc. A gente foi já em alguns locais, Corumbá, eu e o Marquinhos, Dourados, eu já fui 2 vezes, o Marquinhos foi uma vez, não podia outra vez, Coxim, 3 Lagoas. Então a gente está fazendo essas caminhadas e só dia de sábado, porque o Marquinhos não deixa, como você vê, como funcionário público que ele é, o prefeito é funcionário público, ele não se ausenta do trabalho no expediente, a não ser para cumprir uma missão institucional. Nem pode, né? Nem pode, de maneira alguma. Então a gente tem andado sim. E a gente está tendo uma aceitação muito boa. O Marquinhos também está tendo uma boa aceitação, bastante mesmo. O Marquinhos tem umas qualidades fantásticas, segundo a opinião pública, o que a gente examina. Opinião pública, a primeira qualidade é a simplicidade. A capacidade ele tem, né? Como muitos outros candidatos também têm, né? A capacidade de administrar, né? Mas a simplicidade dele, aquilo cativa muitas pessoas. Hoje em dia, Rondon,
Gino, o político, ele tem que prestar atenção em todos os sentidos do ser humano, da população. Não é mais só o olhar, não. É o cheiro, o nariz. A população vai cheirar, vai ver se aquela pessoa tem o mesmo cheiro, certo? O ouvido tem que estar prestando atenção em todos os sentidos das pessoas, certo? A população está muito atenta, graças a Deus, sendo politizada. E a gente fala com o corpo, então a população vê, a gente fala mais com o corpo do que com a própria voz. Você é comunicador, você é um mestre, um profissional nessa área, você sabe disso. Edson, pergunta para, já estamos indo para os finalmente aí do programa. É a pergunta que não podia faltar, Luiz. Como é que o senhor vê a evolução e o provável desfecho desse mosaico aí da sucessão presidencial? Vai ficar polarizado ou vai ter terceira via? Olha, mas isso é tão difícil de analisar, porque o Gino falou agora, e é o momento político, né? E é difícil de analisar porque isso tudo muda, né? Primeiro a gente vai ter que esperar essa tal federação. Eu acredito que ela não virá. Então, como é que vai definir isso aí? Quem vai ficar com quem? Quais os partidos vão ficar juntos, etc, né? Mas uma polarização vai ter sim. Isso eu não sou escolado em política, vocês conhecem muito mais do que eu, mas isso tem sido comum no Brasil, né? Agora a terceira via, não sei. Sérgio Moro, terceira via, não sei como é que vai ficar isso aí. Então a gente vai ter que aguardar. Aquela nuvem que passa, ela passa. Já vem outra nuvem diferente, maior, menor, mais escura, menos escura. Então a questão é essa. Vamos ver qual a nuvem vai estar na época. Se tiver uma polarização Lula e Bolsonaro e um terceiro que tirar voto e tal e levar para um segundo turno, eu acho que fica difícil para o Lula, porque aí a maioria das pessoas que não apoiam o Lula vão apoiar Bolsonaro, mas não apoiam o Lula. Essa é a análise que eu faço. Não sei se eu estou errado. Os dois estão com alto índice de rejeição. Sim. Lula e Bolsonaro. Exato. Sim, os dois estão, mas eu digo assim, fazendo uma análise fria, se for para um segundo turno, entre os dois, na minha visão, pela minha experiência, eu falei há 10 anos atrás, quando o Lula só perdia, eu falei, Lula vai ser o presidente do Brasil. E foi. Mesma coisa com o Blairo Mais de Mato Grosso, ele tinha 2%, o Antero, que era senador, concorrendo ao governo, e o Dante, que era governador, concorrendo ao Senado, tem gravado, nenhum dos dois terão a vitória, nem Dante e nem Antero. E ganhou a Séries Fecharenco para o Senado, que era fechado com o Blairo Mais, e Blairo para o governo do Estado. Gino, mas eu diria o seguinte, Gino, veja bem, essa questão da federação, ela está fazendo os partidos e as lideranças esperarem. Mas acontece o seguinte, no Brasil, a rigor, não sei se o senhor concorda, a disputa presidencial, hoje ela está em segundo plano. Está todo mundo preocupado com reeleição de deputado estadual, deputado federal, senador. Está todo mundo preocupado com chapa proporcional e a majoritária de Senado. Que é isso que está rolando. Tanto é que essa questão do fundo partidário, esse dinheiro, o Moro pode não ser candidato porque o Podemos não quer dar para ele. A parte do leão, para a campanha dele, a parte do leão vai ser para os candidatos, são deputado estadual, federal e senador. Você entendeu? E para os governos estaduais. Aí ele vai ficar com... dá 87 milhões do Podemos, ficariam 8 milhões para ele, nem sai. Não tem nem arrancada. É o que o Dilon disse. Todo mundo vai ter que esperar. Então todo mundo está tratando de quê? Está todo mundo pensando na própria sobrevivência. Não é? Exato. Sim, mas entre os candidatos a presidente a gente não vê proposta ainda, não vê nada. É só briga para quem vai ser, quem vai ser. Eu só fiz essa análise se for para o segundo Lula turno. E Bolsonaro, e dificilmente vai colar surgir. Uma terceira via. Não tem... E jogando agora mais um pouquinho de molho na pimenta, dá um tempinho aqui. O Bolsonaro querer a Tereza Cristina como vice dele e ela querer ser candidata ao governo, será que vira isso também? Ela de ser vice, Edson e juiz Odilon? Olha, eu não conversei com a Tereza, faz tempo que não converso com a Tereza Cristina, né? Agora,
Eu não sei se... Aqui no estado, logicamente, que ela é daqui, todo mundo quer que ela seja vice, não é? Do Bolsonaro. Do Bolsonaro. Seja vice do Bolsonaro. Abre espaço aqui. Abre espaço aqui e tal. Inclusive, eu gostaria de que ela fosse. Vai para lá. Para ser vice. Vai para lá. Ela quer sair candidata ao Senado. Aí fora daqui do estado, eu não sei. Mas ela é um bom quadro, né? Agora que ela tem feito um trabalho bom, não pode negar. Um trabalho como ministra. Como ministra na área internacional, eu não posso negar isso. Não é? Então, agora tem que esperar para ver o que vai acontecer. Né? Por enquanto são só suposições que se fazem. Né? Então fica difícil de a gente dar uma opinião razoavelmente categorizada nesse momento. São 8 minutos. Pois não, Juiz, pode terminar. Já terminei. 8 minutos para as 19 horas. Estamos chegando ao final. Edson Moraes, muito obrigado pela participação aqui no programa Jara Notícias, sempre com a participação brilhante desse jornalista que começamos juntos e eu tenho um respeito muito grande pela competência e pela pessoa que ele é. Eu agradeço ao Gino, agradeço a Edna, né, essa companheira formidável que acompanha, que atura você, né, pessoa espetacular. Pediu para ficar, fiquei, né? Eu estava lá, não tem, ela orou para voltar, agora aguenta. Deixa eu ter uma conversa mais reservada com ela, né? Eu agradeço ao Jocely, ao Edson, que não está aqui, ao João, ao Rani, e ao nosso querido Odilon, né, que traz com a sua experiência, traz com os seus conhecimentos uma bagagem qualificada para a gente discutir. Podemos até discordar dos pensamentos dele, entretanto ele traz para nós uma contribuição que não se pode medir, né, porque é uma contribuição para abrir ideias. Então, juiz, eu desejo ao senhor boa sorte, né, que o senhor tenha êxito, que eu consiga levar a sua mensagem para o maior número possível de pessoas e que elas encontrem eco. Um grande abraço. Edson, agradeço a você. Então, cortei você, né, gente? Como se fosse o apresentador. À vontade, está em casa, Luiz. À vontade, por gentileza. Que ousadia. Nada, prazer. Pode falar à vontade. Agradeço a você, Gino. Não sei se você teria mais alguma pergunta para fazer. Não, só agradecer realmente, ilustrou o programa de uma forma maravilhosa. A gente tem gente ouvindo, assistindo o programa, que aqui também é televisão. Salvador, Rio de Janeiro, Corumbá, Rondonópolis, Cuiabá, vários lugares do Brasil, além de Campo Grande, como o Edson registrou no início. A gente tem tido uma aceitação muito boa com a diferenciação na forma de fazer rádio, graças a Jocely e ao Ederson Engel, que são os diretores daqui, e pela liberdade que eles dão. Eu estava conversando com a Armando Anache, um grande jornalista que faleceu agora da Covid, lá no Palácio do Governo. Ele e um outro jornalista lá de Corumbá também, ele está com um caderno de turismo agora, me falou o nome dele, Silvio Andrade. E o João, o Armando, ele falou: Gino, hoje, se a gente for procurar uma dessas rádios que mais parece, como o Geraldo registrou aqui, a rádio dos Estados Unidos, rádio americanizadas, será que a gente conseguiria emprego lá, Edson? Perguntaram para o Hélio Ribeiro antes de ele morrer, a Sônia Abrão. Falou: Hélio, como é que você analisa o rádio aqui no Brasil? Ele falou: rádio? Que rádio? Aqui não se faz mais rádio, aqui raríssimas exceções. E aqui a gente tem essa liberdade de fazer rádio na acepção da palavra, né, Edson? Você que é um jornalista de muita experiência, já escreveu para o Globo, e começamos praticamente junto. Eu comecei um pouquinho antes, fui para Araçatuba, depois Rio de Janeiro, trabalhei no Sistema Globo de Rádio, já rodei um bocado o Brasil, e temos essa experiência e temos essa liberdade de fazer esse tipo de programa aqui. Então a gente só tem a agradecer pela sua presença aqui, e sempre que a gente precisar, a gente vai solicitar, Luiz. Olha, na verdade, o sucesso quem faz é vocês, são excelentes apresentadores, né? Eu agradeço bastante e aprendo quando eu converso com vocês. Você tem uma vasta experiência, Edson também, uma vasta experiência política. Você é mestre, né? Tanto que você treina os candidatos, eu não me esqueci disso, né? E então a gente fica muito honrado com o seu convite. E vocês entrevistam de uma maneira muito serena, muito
segura. E Tomando um cafezinho, tomando uma água, tranquilo. Tem até bolinho aqui. Tem até bolinho, né? Então eu quero deixar um abraço para vocês aqui, para toda a equipe de vocês aqui e para logicamente, quem está nos acompanhando, não é? E fico muito grato. Desejo que Deus abençoe você, Amém. você que recupere, não é, a sua saúde totalmente, o Edson, as famílias de vocês, os entes queridos de vocês, todo mundo. Que Deus abençoe a todo mundo. Obrigado. Deixa eu terminar de pedir para o juiz tirar uma inspiração no nosso potinho das inspirações. Ixi, hoje Maravilha. Só enquanto o juiz Odilon tira a mensagem, meu bairro, meu negócio. Bota outro lá, né? Quarta-feira, retorno com Ederson José Engler, 7h30 aqui na Rádio Jara. Amanhã acaba a folga, né, Ederson? Brincadeira, hein? Pode deixar um recado aqui rapidamente? Pode. Quero lembrar todas as pessoas que acompanham aqui essa sintonia vibrante, principalmente a população do Grande Caiobá, cerca de 60 mil pessoas que estão amargando um vácuo incompreensível no processo educacional. A Escola Antônio Lopes Lins, até 2017, oferecia todas as séries do ensino fundamental, da primeira à nona. Hoje, não tem a sétima, não tem a oitava, não tem a nona série. E então, a clientela estudantil dessa região, que tem mais ou menos uns 15 bairros e vilas ali, eles têm que sair daquela região para ir para escolas distantes, criando problemas de transporte coletivo, de segurança, de mães e esposas que ficam sozinhas. Então eles estão os moradores estão mobilizados, tentando sensibilizar as autoridades. Que é problema do governo estadual lá, né? Para que essas a Escola séries. Municipal Antônio Lopes Lins retome a sua grade curricular e os seus cursos, ou uma nova escola que está sendo construída na região seja concluída, inaugurada e entregue, e ofereça aos alunos daquela região todas as séries do ensino fundamental, da primeira à última, do ensino fundamental. Nós vamos falar disso mais tarde, mas já deixo aqui a corneta levantada. Fica com certeza. Edson falou, água parou. Doutor Odilon, muito obrigado pela presença. Ele tirou uma mensagem, Que agradeço. Agora a mensagem que ele tirou. ele tirou uma mensagem simples, mas a simplicidade não tira importância, né? Que nunca te falte amor. Fundamental para todos Para nós. todos nós, todo o universo. Amor é a corrente do bem, é a corrente do amor. Se eu faço o bem para alguém, se alguém faz para outro, a gente vai fazendo essa corrente. Coríntios 13. Né? Coríntios 13. Coríntios 13. Muito obrigado, juiz. Um abraço, Odilon. Sucesso na sua empreitada. Agradecimento. Encerrando com a nossa música regional de Geraldo Espíndola, que esteve aqui. Cunhataí-Porã. Vai lá, moça bonita. Com Geraldo Espíndola. Segunda-feira que vem é carnaval. Eu vou estar em Londrina. Aí a gente vai ver se o Edson vai poder vir com o João. É carnaval, mas não é carnaval. Só que eu estarei viajando, mas não é. E na outra segunda, 2 entrevistados que nós teremos aqui fantásticos também. Miriam do Ailib, direto de São Paulo. E mais um outro entrevistado que nós teremos aqui também, que já está pautado. Grande abraço e até lá!